Olá, meu nome é Ana Letícia, sou acadêmica do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Estadual de Goiás. E aqui eu vim apresentar a vocês o estudo da trigonometria por meio do teodolito. O teodolito ele é um instrumento usado na topografia, onde por meio dele é possível calcular medidas inacessíveis. O primeiro ponto a ser destacado é o estudo da trigonometria. O que seria a trigonometria? A trigonometria é as relações estudadas presentes no triângulo retângulo. São todos os aspectos que são estudados na qual compõe o triângulo retângulo. Dentro do estudo da trigonometria, existem as relações trigonométricas, que no caso é o que a gente vai abordar nessa videoaula. Mas o que seriam as relações trigonométricas? São as relações existentes entre os lados do triângulo, sendo elas o seno, o cosseno e a tangente. O que seria o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, agora, com base em todo o conhecimento que a gente já abordou, que já foi apresentado a vocês, imagine a seguinte situação. Eu preciso medir a altura dessa casa, pois eu pretendo colocar uma antena bem no topo dela. E para isso, eu preciso saber quanto eu vou gastar aproximadamente de fio. É possível medir isso com a ajuda do teodolito, é o que a gente vai fazer agora. O primeiro passo é a gente medir o ângulo, né? Deu exatamente 50, o ângulo da casa é 50 graus. O segundo passo é medir a distância que a gente usou para medir o ângulo até a casa. Essa medida ela já foi feita, no caso é 3,60 metros, e com esses dados, com o ângulo que a gente obteve da casa, que é 50, e com a distância do local onde eu usei para medir a casa, que é 3,60 metros, a gente vai colocar isso tudo no papel e descobrir a altura da casa. Bom, eu exemplifiquei a situação aqui no papel para a gente ficar mais fácil de visualizar. E levantando a questão, o que a gente quer achar? A gente quer achar a altura da casa. O primeiro ponto a ser levantado é aonde o teodolito estava em que altura o teodolito estava para medir o ângulo de 50 graus, que foi o que a gente achou. Ele não estava no chão, ele estava sobre uma determinada altura, que no caso é a minha altura, que corresponde a 1,60 m. A altura da casa, ela corresponde à equação de x, que é o pedaço da altura que a gente ainda desconhece, mais a minha altura, que é 1,60 metros. A gente tem também a distância da casa ao ponto que a gente usou, que é 3,60 metros, 3,60 metros, né? E temos o ângulo que a gente achou, que é de 50 graus. Sabemos que dentro do triângulo retângulo, os ângulos correspondentes, os ângulos internos deles, a soma deles corresponde a 180 graus. Aqui existe um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, um ângulo de 50, e logicamente esse outro ângulo vai ser 40 graus. Tendo esses dados e o objetivo que a gente quer achar, que no caso é a altura, se a gente calcular pela frente, conseguimos encontrar o pedaço que falta da nossa altura da casa. Mas aí, no caso, outro ponto a ser destacado é em relação a qual tangente a gente vai calcular. Como a gente quer calcular a altura da casa, vamos calcular a tangente relacionada ao ângulo, pois a fórmula da tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a esse ângulo, que no caso é o ângulo de 40 graus, corresponde exatamente à altura que a gente quer achar da casa. Portanto, será a tangente de 40 graus sobre o cateto oposto, que a gente não conhece, sobre o cateto adjacente, que no caso é 3,60. E se a gente fazer uma pesquisa e consultar, a tangente de 40 graus corresponde a 0,83.
E repetimos essa parte aqui que a gente desconhece ainda, 3,60. Fazendo uma rápida multiplicação, o cateto oposto, ele corresponde exatamente a 2,98 metros. Essa não é a altura total da casa, é apenas o pedaço que a gente desconheceu. É necessário juntar ela ao metro da minha altura, que no caso é 1,60. Se a gente fazendo a soma de 2,98 mais 1,60, que é a minha altura, a gente consegue achar a altura da casa exatamente de 4 metros e 58 centímetros. Portanto, a altura da casa corresponde a 4 metros, 58 centímetros. Essa é a videoaula, essa é tudo que eu tinha de trabalhar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e curta bastante o vídeo.